Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor. Salmos de número 91. Nós vamos ler alguns versículos. Pega aí a tua Bíblia animado. Amém? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém. É muito bom servir ao Senhor. Amém, igreja? Quando a gente deixa de servir a Jesus, a gente se atrapalha bastante. Por isso a gente não deve sair da presença do Senhor. Mesmo que alguém nos faça mal, nos prejudique, fale da gente, mesmo que as coisas não estejam indo tão bem como a gente gostaria, nós não devemos deixar de servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Leiamos então. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Coloca a mão na altura do coração. Vamos orar. Peça ao Senhor que fale com você. Estamos na tua presença, Senhor, carentes da tua voz, da tua direção, clamando, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar. Fale conosco esta noite, que a tua palavra venha de encontro àquilo que precisamos ouvir, que o Senhor, pela tua misericórdia, use, Senhor, este instrumento como um vaso, Senhor, que o Senhor possa nos encher com a tua glória, e que sejamos, Deus, alcançados pela tua presença, pela tua revelação e pela tua palavra, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Esse Salmo 91, eu creio que depois do Salmo 23, que quase todo mundo conhece, é o Salmo mais lido. Alguns leem esse Salmo até como se fosse assim um amuleto, como se fosse uma coisa de proteção. Eu me lembro lá em Curitiba, tinha uma senhora, uma irmã, que ela dizia que ela respeitava demais a palavra de Deus. E um dia eu cheguei na casa dela, e eu tinha uma célula na casa dela, e ela foi me mostrar como ela respeitava a palavra de Deus. Estava aberta a Bíblia dela no Salmo 91, ela falou assim: olha, toda vida eu passo um paninho, eu cuido, eu não deixo ninguém tocar nessa Bíblia e tal. Eu falei: não, irmã, isso não é respeitar, isso não é respeitar a palavra de Deus, não, falei para ela.
a senhora está usando a palavra de Deus, ou esse salmo, como se fosse um amuleto. E tem gente que repete o salmo, repete trecho da Bíblia, como se fosse alguma coisa para proteção. Na verdade, o texto escrito em si não tem nada, a não ser que nós tenhamos dele uma revelação vinda de Deus, uma experiência com a palavra, e que vivamos aquilo que a palavra diz a nosso respeito. Amém? Aí faz sentido, senão fica só um texto e só isso. Pastor, o senhor não respeita a palavra? Claro que eu respeito, irmão, né? Eu me lembro até uma época, quando há muitos anos atrás, aliás, eu prego com notebook ou com um iPad, faz muitos anos que eu faço isso. E eu me lembro de uma época, um irmão falou assim: ó, os pastores aí ficam usando essa Bíblia aí, esse computador, tem que usar a Bíblia de papel e tal, né? Como se a Bíblia de papel é que tivesse alguma virtude, né? O que tem a virtude é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu preciso estar entrelaçado com a palavra para ela fazer sentido para a minha vida. Bem, esse salmo é tremendo. Esse salmo, ele fala de proteção, fala de batalha espiritual, fala de coisas espirituais profundas. Você vê quando esse encantamento, né? Aqui nós lemos, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assole ao meio-dia. O que é isso, pastor? Mortandade que assole ao meio-dia, o que está falando? E, irmão, aí tem coisa de feitiçaria, de bruxaria. Não sei se você sabe, mas as trevas não trabalham só à noite, não. Eles trabalham ao meio-dia, um horário pontual, para fazer grandes trabalhos de magia negra e tal, essa coisa toda. Nossa, você vai falar sobre isso? Não, não vou falar sobre isso. Só estou dizendo que o Salmo trata um monte de coisa. Trata de promessa de Deus. Aquele que está na presença do Senhor tem promessa de Deus. O Salmo fala sobre isso também, né? A gente lê no final do Salmo aqui: saciá-lo-ei com longevidade. Aquele que anda na presença do Senhor vai ter vida longa. Que bênção, né, irmão? Glória a Deus. Você não quer viver muito? Eu estou pedindo hora extra para o Senhor até uns 85. Quando eu chegar lá eu peço de novo. Eu vou pedir mais uma vez. Eu falo: ó, Senhor, agora dá mais uma hora extra aí para mim. E Deus é que sabe dessas coisas. Eu estou sossegado e em paz no Senhor. Amém? Mas eu quero me deter no versículo número 4 aqui: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Esse versículo em si trata de 3 coisas específicas que eu quero abordar aqui com os irmãos. E antes de introduzir nessas 3 coisas, é bom sabermos que se existe um lugar bom para estarmos, é na presença do Senhor. Amém, irmão? O versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar significa permanecer, morar, estar sempre. E o Salmo começa com esse versículo 1, porque aqui existe a preocupação do salmista de ressaltar o fato daqueles que andam na presença do Senhor, que vivem na presença do Senhor, que permanecem na presença do Senhor. Eu já vi nesses anos todos muita gente boa, que sai da presença do Senhor e depois fala: meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Porque não tem, hoje eu ministrava hoje de manhã sobre isso aqui na escola, as pessoas não têm a visão da eternidade, perderam de vista a ideia de que Jesus vai voltar e vai buscar os salvos, aqueles que permanecerem na presença do Senhor. A salvação, amado, é para aqueles que estiverem permanecendo na presença de Deus, que levam a sério a sua vida espiritual. Como nós somos muito focados nas benesses,
nas bênçãos que Deus tem muitas vezes para nós, e por conta de muita teologia distorcida que a gente vê por aí, as pessoas estão correndo atrás do quê? Atrás de bênção. Tem gente que acha até que Deus não ama essa pessoa, porque essa pessoa não está sendo abençoada da medida que queria. Ah, Deus não me ama, porque eu não tenho a casona, eu não tenho o carrão, eu não tenho aquele dinheiro todo, então Deus não me ama. Meu Deus, isso é mínimo, irmão. Viver a eternidade no inferno é coisa terrível. Passar por uma tribulação, uma dificuldade, por um momento complicado na nossa vida aqui, isso não quer dizer nada. Jesus não veio fazer com que nós não tivéssemos mais luta e dificuldade. Muito pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. Não é assim que diz a Bíblia, irmãos? Então, implica que eu e você, como crente, vamos ter aflições, lutas, batalhas, guerras para lutar. Alguns momentos serão momentos melhores, e alguns momentos dificílimos. Momentos em que você vai dizer: Senhor Jesus, o que está acontecendo? Fechou o céu, não tem porta aberta, tudo está muito complicado. Mas isso tudo ainda é periférico, que o mais importante na nossa vida não são coisas. O mais importante da nossa vida é a salvação da nossa alma, e estarmos preparados para a vinda do Senhor. E se Jesus não vier, mas se Ele nos chamar, que estejamos nós com a nossa vida em dia diante do Pai. Porque o mais importante para nós, irmãos, é vivermos uma vida de salvo. E eu comentava aqui, né? Salvo não é aquele que tem o seu nome no rol de membros da igreja. Pode ter o nome no rol de membros da igreja e ir para o inferno com rol e tudo. Salvo não é aquele que tem cara de crente, que fala como crente, mas aquele que é crente de verdade. Coloca Romanos capítulo 8, versículo 16 para mim. Salvo é aquela pessoa que tem uma convicção íntima de que Deus é com ele. Não é por conta da religião, por conta da igreja, por conta... E hoje tem um troço engraçado: minha igreja é melhor do que a sua igreja é melhor do que a minha. Nossa, a sua igreja não é tão boa, irmão. Irmão amado, nós vamos ter uma surpresa no dia da vinda do Senhor, porque muita gente não vai subir, muita gente dentro da igreja vai para o inferno. Eu não estou aqui acusando ninguém, estou dizendo pela condição espiritual, pela convicção, pela certeza da sua salvação, porque isso é gerado pelo Espírito Santo. Olha o que está escrito lá, o próprio Espírito ali, Espírito em letra maiúscula, fala a respeito do Espírito de Deus. Ele testifica, ele confirma. No original, a palavra testifica, no grego, é exatamente confirmar. Ele confirma no nosso espírito como um selo, confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma convicção gerada pelo Espírito Santo. Pastor, eu não tenho essa convicção porque você não é salvo. E eu não estou falando para ofender ninguém, eu estou te dando subsídio para você entender a respeito da salvação. Pastor, um salvo pode perder a salvação se ele deixar a presença do Senhor? Talvez uma outra linha teológica vai dizer que nunca você perde a salvação, mas uma vez que você é salvo de verdade, eu até concordo, não perde mesmo, porque um salvo de verdade vive como salvo, não vive como um mundano. Uma pessoa salva de verdade vive como um salvo. E como é que um salvo vive, pastor? Na presença de Deus. Ele tem prazer de estar nos átrios do Senhor, de adorar o Senhor, de ter tempo com Deus, de orar, de estar... Irmão, não é isso que te faz salvo, não é orar, jejuar, não é isso que te faz salvo, mas o salvo faz essas coisas. Você está me entendendo? Amém? O salvo, ele faz isso. Ele tem prazer em estar na casa do Senhor, ele tem prazer em servir a Deus, ele tem prazer de estar envolvido nas coisas que interessam a Deus.
por conta daquilo que foi gerado no seu espírito, a salvação da sua alma. Você está acusando alguém, pastor? Não, não posso, eu não tenho essa autoridade de acusar ninguém, de julgar ninguém. Você é salvo, você não é salvo, você... Não. Mas aquele que é salvo, sabe que é salvo e vive como salvo. E olha, irmão, perder a comunhão com o Espírito Santo, perder a comunhão com Deus, é triste. Sabe por que é triste? Porque no mundo, quando a gente bebia, fumava, usava droga, prostituía, e eu fiz essas coisas, não tenho orgulho nenhum disso, tinha uma vida terrível. Lá no mundo, antes de Jesus, tinha essas coisas da minha vida. Tudo isso fazia parte da minha vida. E quando a gente está no mundo, a gente não tem noção do que é salvação. Não tem noção do que é a presença de Deus. Aí a gente conhece Cristo, vem para a igreja. E aí tem muito crente que fica naquela coisa assim, meio no mundo, meio na igreja. Sabe como é que é? Ai, pastor, tão bom o pecado. E é verdade, pecado é bom mesmo, irmão. Pecado é bom. Se o pecado não fosse bom, ninguém queria o pecado. E o cara fica ali meio, ai pastor, mas é bom o pecado, eu estou meio para cá, meio para lá. Aí ele decide, eu vou deixar Deus e vou pecar. E aí acontece um negócio terrível. Porque sem conhecer a Cristo, você não sabe o que é a presença de Deus. Quando você passa a conhecer a Cristo, aí você não tem, se você sai da presença de Deus, você não tem mais paz, você não tem mais sossego. O mundo é uma droga, o que é mesmo. Mas quando você sai da presença de Deus, você se afasta de tal maneira que você não tem mais alegria. Mas eu vou voltar a beber. Aí você bebe, você fala, mas que porcaria. Aí eu vou voltar a aprontar o que eu aprontar. Você vai, tudo quanto é lugar que você vai, não tem paz, não tem alegria, não tem sossego. Por quê? Porque longe de Jesus não tem vida boa. Amém? Por isso o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo não é forçada a habitar. Ninguém obriga a pessoa a estar lá. Você vai para a presença de Deus se você quiser. Amém? Irmão, é assim mesmo. Eu não posso controlar a vida de ninguém. Você pode? Tem uns que não controlam nem a própria vida, não é? Não é assim, irmão? Não podemos controlar a vida de ninguém, ser dono de ninguém. E é um desgaste. A única coisa que eu faço como pastor é orar pela igreja. Eu fico orando. Tem um irmãozinho que está meio capenga lá. Vamos orar. Vamos orar, porque senão o diabo leva ele. E leva, muitas vezes leva mesmo. Então nós precisamos orar. Precisamos clamar a Deus. Amém, irmãos? Habitar no esconderijo do Altíssimo faz toda a diferença. E o Salmo segue esse versículo 4 que eu falei, e nós encontramos algumas coisas. Se você quiser, a primeira coisa que a gente encontra na história, na vida daquela pessoa que está servindo a Deus é proteção. Proteção. No começo do versículo diz que Ele te cobrirá com as suas penas. E quando a Bíblia está falando isso, e porque Deus usa aqui uma linguagem figurada, a gente tem que ter em mente uma coisa, é como a galinha que coloca suas asas sobre os pintainhos, protegendo, como os animais cobrem, esses animais que normalmente você vê, o pato, esses animais assim que tem as suas penas, que cobre e protege, livrando de mal, livrando do perigo. Os pintainhos, engraçado, você pode perceber, eles sentem a sensação de perigo, o que eles fazem? Vão para baixo da asa, porque ali tem proteção. Eu não sei se você já observou como é que é isso. E a galinha fica toda
assim, uriçada e fica brava com alguém que chega perto. Ninguém vai fazer mal para aqueles que são meus. A gente faz assim com os filhos da gente também, não é verdade, irmãos? Se alguém tocar no filho da gente, a gente fica meio perturbado, né? Não é assim, irmãos? Não toca nos nossos, não. Engraçado que na família, de vez em quando, a gente se desentende. Mas quando alguém vai contra a família da gente, a gente se une de novo. Fala, não, pode de qualquer um, de uma família, não. Não é assim que a gente faz? Deus faz assim com seus filhos. Ele nos protege debaixo das suas asas. Ele nos cobre, Ele nos dá segurança. Ele sabe a nossa limitação, sabe como que nós somos, sabe exatamente do que nós precisamos. Deus conhece, irmão, todas as nossas qualidades e também as coisas que nós temos que melhorar todo dia. Deus sabe de tudo, absolutamente tudo em nossa vida. Não existe nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Eu não sei se você já chorou alguma vez na presença de Deus, falando das tuas dores. Se você já gastou tempo dizendo, Senhor, hoje está doendo o negócio. Não sei se algum dia você falou com Deus assim, Senhor, eu estou desanimado, hoje estou desanimado para valer. Estou querendo chutar o balde e ir embora, sumir. Você já teve vontade de cavar um buraco e entrar dentro assim? Puxar a terra por cima e falar, acho que aqui vai ficar bom. Alguém já sentiu isso ou não? Foi só eu que senti. Alguém sentiu já isso? Deixa eu ver. Ninguém te entende. Não adianta, você vai procurar o pastor, puxa vida, procurar o pastor, não encontrei, esse homem não para na igreja. Vai no líder da célula, o cara não sabe nem que você existe. Agora não posso te atender. Aí o irmão quer que você atenda ele naquele momento e não dá certo. Eu fico pensando, por que Deus está fazendo isso comigo? Eu queria uma solução, queria uma resposta. Queria que alguém falasse alguma coisa que resolvesse o meu problema. E ninguém fala nada, irmão. Eu vou contar um segredo para você. Deus tem essas coisas, essas manias de ficar em silêncio muitas vezes. Você já escutou o silêncio de Deus? Parece que eu estou falando errado, né? Mas você já passou por isso? Deus em silêncio, não fala nada, e você fica ali, mas o que está acontecendo, meu Deus? E a gente pensa que está sozinho, desamparado. Só que a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está protegido, porque Ele nos cobre com as suas penas, e Ele nos protege. Ainda que nós não sintamos nada, e aí está a diferença da palavra fé. W. Tozer diz uma coisa interessante, que a fé é uma substância de certeza, de algo que nós nem sabemos como que vai ser. Você não sabe como Deus está te protegendo, mas Ele está te protegendo. A presença dEle, a glória dEle, está muito interessado naqueles que são filhos dEle. E Deus nos protege, Deus nos guarda. Pastor, nem viu o livramento. Claro que você não viu, estava debaixo das asas. Quem está debaixo das asas não vai enxergar, mas Deus está ali cuidando e protegendo os seus. Amém? É o Pai amoroso, e Ele usa essa linguagem figurada, como uma galinha, suas penas nos protegendo. Ele está dizendo, eu estou te cobrindo, eu estou protegendo você, tua família, eu estou guardando a tua casa, estou guardando você do pior, eu estou estendendo as minhas asas sobre a sua vida,
estou protegendo sua casa, estou protegendo sua vida espiritual. Agora eu tenho que permanecer na presença do Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, tem muitas promessas para aqueles que estão habitando no esconderijo do Altíssimo. Jeremias 1,19 diz assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém, irmãos? Vão lutar contra você, mas não vão prevalecer. Vão se levantar contra a sua vida, e essa história eu tenho visto nesses anos todos, irmão. Pessoas se levantam contra a vida da gente, mas não prevalecem. Se você está no Senhor, não vai prevalecer. Por que isso, pastor? Porque Deus neste caso, Deus faz a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Deus ama todos, mas a proteção não é para todos. Deus quer que todos se tornem filhos, mas se tornarão filhos só aqueles que entregam a sua vida a Jesus. Eu estava lá no hospital, fui lá orar pelo pai da Luciana. Aí um senhor estava lá no canto disso. Cheguei lá, fui orar por ele. Ele falou para mim, eu falei assim com ele: como é que o senhor está? Estou bem, né? Com Deus a gente tem que estar bem. Ele falou: oh, glória a Deus, estou falando com um crente. E ele falou: com Deus e com mais uma outra lá, uma pessoa lá. E eu fiquei: ei, meu Deus. Afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus, né, senhor? Falou para mim. Eu não sei se ele sabia que eu era pastor ou não. Eu falei: a Bíblia não diz isso, amigo, que todo mundo é filho de Deus. E entramos na conversa, eu percebi que aquilo ia evoluir muito. Saí de cena, fui, orei pelos outros. Eu falei: aqui não dá certo de conversar. Porque a gente tem esses conceitos, né, que todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia não ensina isso. Porque Deus tem os filhos e tem os que são criatura dele. E filho é filho, irmão. Você concorda comigo ou não? Um filho de Deus é alguém que é filho de fato. Ah, eu fui enxertado na videira. É verdade, fomos enxertados por Cristo Jesus, pelo sangue do Senhor. Quando recebemos a Jesus, nos tornamos filhos. Agora, todo mundo é filho? Não. É só aquele que recebeu o Senhor. Mas a Bíblia está falando que é desses que Deus cuida. Isaías 54:17 diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Amém, irmãos? Número 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Amém? O Salmo 91, versículo 7: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A Bíblia está nos falando que aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que caminham na presença do Senhor, e aqui tem um segredo importante, irmão: permanecer na presença do Senhor faz toda a diferença. Amém? Você quer ser protegido por Deus, sim ou não? Quer ser abençoado e prosperado pelo Senhor? Amém, igreja? Você tem que permanecer na presença do Senhor. É uma condição. Ah, porque Deus me ama e pronto, Ele tem uma responsabilidade comigo. Não, Deus me ama, mas eu amo a Deus, eu permaneço na presença do Senhor. E essa é uma situação que Deus requer de nós, que permaneçamos na presença dEle. Não é uma falta de amor de Deus, nada disso. É só que existe uma condição. E é impressionante isso, porque muitas vezes nós pensamos assim, que Deus tem obrigação de nos guardar, sem que nós estejamos na presença dEle. Irmão, eu vou alertar você com muito amor, com muito carinho: não saia da presença de Deus. Fique firme, permaneça, seja fiel a Deus, seja fiel na sua vida com o Senhor.
Sabe o que é fiel? Fiel é aquele que tem uma palavra só, que é confiável, que é íntegro. Seja fiel a Deus, permaneça na presença dEle. Não deixa o inimigo arrumar argumento na tua vida para poder atrapalhar você. Você quer ser protegido por Deus, quer ter essa proteção, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus esteja como um escudo. Permaneça na presença do Senhor. Amém, igreja? Ah, pastor, eu gosto quando tem muita novidade, quando tem coisa nova. Irmão, deixa eu lhe dizer com muito amor, a novidade da nossa vida como crente é Jesus. Se você tiver uma vida com Jesus, uma vida abundante, uma vida na presença do Senhor, você vai ter uma vida cheia de novidade. Você vai ver Deus trabalhando na tua casa, na tua família, naquilo que você faz. De repente você é surpreendido por Deus, e Deus te surpreende, e Deus te abençoa, e você diz, puxa, eu nem merecia isso. Não é por mérito, mas é pelo fato de permanecermos na presença do Senhor. Amém? Depois você vai entender um pouco melhor isso aqui nos próximos versículos. Uma segunda coisa que a gente pode desfrutar diante de Deus: segurança. Debaixo das suas asas estará seguro. Não existe lugar melhor do que estar seguro. A gente faz seguro de tudo quanto é coisa, não é? Seguro de casa, seguro de carro, seguro disso, seguro daquilo, seguro. Para ver se a gente não passa um momento complicado. Mas a verdadeira segurança vem quando Deus te protege. Nada vai te atingir. Você está protegido no Senhor. Nada pode destruir você. Deus tem um propósito com a tua vida, Deus tem um plano com a tua vida. Deus não desistiu de nenhum de nós, Deus não desiste de nós, irmãos. Que coisa tremenda é o amor de Deus para a nossa vida. De vez em quando a gente sai da rota, sai da direção, mas Deus está lá esperando. Você lembra da parábola do filho pródigo? O pai estava lá esperando o filho voltar. Essa parábola representa exatamente a situação espiritual que nós vivemos. Muitas vezes estamos alongados do Senhor, longe da presença do Senhor, e Deus está lá nos esperando voltar. Quantas vezes a gente fica, mas eu estou pensando, se volto ou se não volto. A parábola do filho pródigo, essa parábola diz que ele, caindo em si, vendo tudo que ele estava passando, ele falou, eu estou aqui comendo essa comida, que nem muitas vezes conseguia comer, comida de porco, e os empregados do meu pai estão lá, vivendo bem. O que representa isso, irmão? Que quando nós estamos longe da presença do Senhor, nós não temos segurança, não temos ninguém por nós. Não temos ninguém nos protegendo. Coisa terrível, coisa triste, quando a pessoa se afasta da presença do Senhor e tenta ter as mesmas coisas que tinha quando estava na presença de Deus. Não consegue. Meu Deus, você já deve ter ouvido aquele ditado, nossa, o problema quando vem, não vem sozinho, ele vem acompanhado, e vem com um monte junto, tudo de uma vez. Quanta tristeza, quanta dificuldade, quanta luta. E você fala, meu Deus, mas pastor, aquele que está na presença do Senhor não tem problema? Claro que tem. Tem problema, mas tem aquele que vai nos livrar do problema, que vai nos estender as mãos, que vai nos salvar, que vai nos proteger, que vai nos cuidar. Amém? Êxodo 19:4 diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, versículo 5, agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança,
então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus aqui está falando com o servo dele, está dizendo: olha, se vocês permanecerem na minha presença, se vocês priorizarem a aliança comigo, eu vou dar a vocês segurança, eu vou proteger vocês. Irmãos, Satanás luta todos os dias para nos tirar da presença de Deus. São muitas as propostas, são muitas as artimanhas, os ataques. A pessoa está lá na igreja, chega alguém: eu acho que não é bem assim mesmo. Não, para com isso. Para que ficar tanto na igreja? Imagina, você não precisa disso. Precisa entender essa dinâmica, irmãos. A nossa mente ela trabalha trazendo informação para o nosso corpo. Quando você traz a informação errada, o nosso corpo reage errado. Por exemplo, se alguém fala contigo e te conta uma história desanimadora, que o negócio está feio, que você vai quebrar, que as coisas não estão dando certo e tal, qual que é a reação que nós temos quando escutamos essas coisas? Desanimamos, ficamos abatidos. Você recebe uma notícia que está tendo um corte na empresa e provavelmente você nem sabe se é verdade, o teu nome pode estar lá. Você já fica como? Feliz, alegre, animado, sorrindo? Não. Você desanima. Uma notícia ruim: olha, está lá uma sentença contra a sua vida, não vai dar certo, você vai perecer. E você recebe aquela informação e você fica o quê? Negativo, com medo, inseguro. Não é assim, irmãos? Agora, quando você recebe uma notícia vinda de Deus, como essa, por exemplo: eu estou protegendo você, eu estou te animando, eu tenho uma promessa, eu tenho uma aliança contigo, e eu vou abençoar a sua vida, vou abençoar a sua família, eu estarei contigo. Se você alimenta a sua mente de uma palavra que vem de Deus, e aí a importância de você ter uma vida devocional, uma vida de oração, estar sempre na presença do Senhor, você ter um tempo com Deus, fortalecendo a sua vida espiritual. O que vai acontecer, irmão? Tua fé vai crescer. A tua fé em Deus, a tua fé na palavra, a tua dependência de Deus vai aumentar. Você vai começar a caminhar de uma maneira diferente. Todo mundo vai dizer para você: não vai conseguir. Você já sabe, porque você sabe que está no teu coração, porque o Espírito Santo plantou isso através da palavra, que ninguém pode derrotar você, que ninguém pode te vencer, que Deus te protege. Você não anda como qualquer pessoa. Por isso Satanás tenta nos tirar constantemente da presença de Deus, tenta nos distrair com tantas coisas, tenta nos convencer através dos argumentos levantados, dizendo para você: olha, não vai dar certo, não é assim, não, você pode ter uma vida quase crente, não é bem assim o jeito que esse povo prega, esses crentes fanáticos, esse negócio de santidade, essas coisas de ficar cuidando dos detalhes. A gente pode ter uma vida assim, quase crente, não precisa estar muito na igreja, isso é bobagem, uma vez por semana está bom. Para que você se preocupar tanto com isso? A gente tem tanta coisa para fazer. Isso é questão de sabedoria. Preste bem atenção no que eu vou falar para você, questão de sabedoria. Se você não se alimenta direito, você vai ficando subnutrido, chega o momento de enfermar, por conta da alimentação. Ninguém gosta muito dessa proposta de jejum que a gente faz,
pessoal diz, meu Deus, vou jejuar, para que tudo isso? Vou ficar fraco. Não fica não, irmão, fortalece, pode ficar tranquilo que o Espírito Santo trabalha e te dá força. Mas quando você se alimenta mal, falta vitamina no teu organismo, quando você fica debilitado, os nutrientes não chegam, você começa a ficar enfermo. Você começa a ficar fraco, você começa a não perceber bem as coisas, teus reflexos não são os mesmos. Você vai definhando. Isso no plano físico, natural. E espiritualmente, pastor, mesma coisa. Você não se alimenta da palavra, você não se enche do Espírito, você não aviva a tua alma através da vida espiritual, da oração, da meditação da palavra, da vida de comunhão, de intimidade com Deus. A santidade faz parte disso. Você evitar o pecado, você fugir da aparência do mal. Tudo isso vai gerar em você condição espiritual para permanecer e para habitar na presença de Deus. Quando nós não cuidamos desses detalhes, que são os mais importantes, a gente começa a ter uma vida cristã carnal. A nossa mente fica meio natural. A gente não tem uma fé sobrenatural, uma fé que resolva problemas. Por quê? Porque não foi alimentado isso em nós. A nossa fé não funciona, nós cremos em Deus, até gostamos dos cânticos da igreja, gostamos da palavra, dos irmãos, a gente tem até uns clubes sociais, hoje tem bastante grupo de WhatsApp, né? Eu pertenço ao grupo e tal, mas não tem uma fé que funcione, uma fé que opere milagres, uma fé que transforme circunstâncias. Por quê? Porque não alimentamos o nosso espírito com esse subsídio que Deus nos dá, sua palavra, a adoração, o louvor, a oração, a santidade. Pastor, mas Jesus já não fez tudo por nós na cruz do Calvário? Ele fez, já fez o que tinha que fazer. Perdoou nossos pecados, salvou a nossa alma. E agora? Agora não preciso ficar atrás dessas coisas. Isso é fanatismo. Tudo que o diabo quer é exatamente que você pense assim. Eu posso viver sem precisar de tudo isso aí? Claro pode, claro que pode. Você pode viver como um enfermo, mas pode viver com vida vinda de Deus, com vigor, com alegria, com unção, com autoridade, com presença de Deus. É opção. Como é que eu saio do campo natural, pastor? Como é que eu experimento essa segurança, essa proteção? Como é que eu faço para viver sabendo que Deus é comigo? Simples, quando você é com Ele. Deixa eu ver se eu lembro o texto, Tiago 4:8. Tenta aí, se eu não vou me enganar. Tá bom a memória. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus e... Depois ele continua. Purificai. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Simples. Você quer andar na presença de Deus? Quer experimentar tudo que Deus tem para a sua vida? Quem quer? A Bíblia está dizendo isso. Irmão, isso é uma condição inegociável. Eu estou esperando Deus se chegar a mim. Fica sentado esperando. Porque não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu tenho que me achegar a Ele. E aí Ele vai se achegar a mim. Mas não é diferente, pastor. Não. A Bíblia funciona, ela começa em nós. Estou à porta e bato. Você vai abrir a porta ou não? Não. Beleza. Tchau. Porque tem uma reação da minha parte, tem uma postura da minha parte. Escute, irmão, preste atenção no que eu vou falar para você. Cuidado com a mensagem que muitas vezes se propaga por aí. A mensagem que você não precisa fazer nada. Ela não vem de Deus. Pastor, mas Deus é Pai. É claro que Deus é Pai. Sempre foi.
e é por Ele ser Pai, e se eu me comporto como filho, não como bastardo, eu me achego a Ele, eu me comporto em obediência a Ele, eu me coloco na presença dEle, eu desejo fazer aquilo que Ele me pede para fazer. Amém? Ah, não preciso fazer nada não, Deus já fez tudo. E Jesus lá na cruz do Calvário, não conta? Conta. E é por Ele que nós somos salvos. Amém? E é por conta desse amor, dessa misericórdia, que nós somos salvos, alcançados, e o sangue dele nos purifica. Mas depois, ali para frente, você vai ver lá em João capítulo 15, que Jesus diz o seguinte, depois eu vou ler o texto. Você quer estar seguro, você quer estar protegido, ande na presença de Deus. Coloque-se diante do Senhor. Irmão, posso ser honesto contigo? Jesus não quer 5 minutos da nossa oração diária, não. E aí está o problema de muito crente. Oração de 5 minutos. Está tudo resolvido, está nada. Você nem arranhou o mundo espiritual. Você começou a querer ir na direção da presença de Deus, se eu posso dizer dessa maneira, mas você não moveu nada. O mundo espiritual é muito sério, é muito real. Amém, irmãos? O mundo espiritual é real. Como é que eu faço para tocar isso, pastor? Eu preciso ir para a presença de Deus com objetividade, com sabedoria. Tudo que te afasta de Deus tem que ser tirado da sua vida. Te afasta de Deus, elimina. Elimina. Pastor, mas tem lá em casa uma prova que o senhor não estou falando para eliminar a pessoa não, pelo amor de Deus. Estou falando do seu mau comportamento, do seu mau hábito. A pessoa que está lá, que é difícil, que é uma luta, você ore por ela, até que Jesus salve essa pessoa. Amém? Estou explicando direitinho, para você não sair daqui com nó na cabeça, não é? Precisamos entender, irmãos, que o que Deus mais quer conosco é ter a nossa vida derramada diante dEle. E eu preciso entender isso, que eu serei protegido, serei guardado, à medida que estou na presença dEle, que permaneço na presença dEle. Amém? Então, eu falei que, o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Que a primeira coisa que Deus faz conosco, quando nós estamos na presença dEle, Ele nos protege. Depois de estar protegido, Ele nos dá essa certeza de segurança. Estamos seguros na sua presença. Como? Sob as suas asas, debaixo da sua proteção. Isso é um fato. Eu estou falando do versículo 4. E sob suas asas estará seguro. Amém? Mas Ele também nos garante vitória. Sua verdade é pavês e escudo. O que é esse pavês? É para ver, para enxergar? Não. Vou explicar para você. É um escudo, eu ia falar alto, mas não dá para ser alto. Alto é para cá, né, irmãos? Alto aqui não é alto, é para cá, alto. Alto e largo. Que era usado contra, o pavês é isso, é como se fosse um escudo, mas é um escudo diferente, é alto e largo. E o escudo normal. E duas coisas aqui nós vemos, uma é para proteção, na hora do combate, da luta, protegia todo o corpo. E o outro, o escudo, também é de proteção, mas também uma ferramenta de ataque contra o inimigo. Você se protegia, mas também atacava na batalha. E era a ferramenta que o Senhor está dizendo para a vitória, para vencer o adversário. Ter isso contra o inimigo, estar protegido, estar seguro, mas com essa convicção de que você vai vencer as batalhas. Amém, irmãos?
Você vai vencer. Pastor, tem batalha perdida em Deus? Eu posso ter essa certeza de que eu vou vencer mesmo no Senhor? Se você estiver na presença do Senhor, você vai vencer a batalha. Você vai avançar. Porque você sabe que Deus é contigo. Amém? O escritor disse que o cristão vive em constante batalha. Eu tenho que estar protegido, eu tenho que estar seguro, e eu tenho que ter uma arma de vitória. A batalha não para, a luta não vai cessar. Uma vez eu vi um pregador dizendo assim: depois que você entregar a tua vida a Jesus, nunca mais você vai ter luta. Eu falei: meu Deus, que mentiroso. Não é verdade isso. Nós vamos ter muita luta. Esse dia eu estava conversando com a pastora, eu falei: estou meio cansado, acho que eu estou meio cansado. Sabe quando você está meio esgualepado, assim, de tanta paulada? Eu falei para ela: estou cansado, mas não estou desanimado não, vou continuar. Estamos lutando. Nós sabemos que o nosso adversário, o nosso inimigo é assim mesmo. Você luta, você vence mais uma, vence outra. É que o diabo ele não para, esse é o trabalho dele, é lutar contra a sua vida, lutar contra a minha vida. Eu tenho que ter essa consciência. O inimigo, ele luta contra os crentes, contra os servos de Deus. De vez em quando a gente vê um ou outro tombando no meio do caminho. Por quê? Porque saiu da presença de Deus. A luta não para, a batalha continua. A investida do inimigo é assim mesmo. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está trabalhando, irmão. Quantas coisas já aconteceram na tua vida que você deixou a presença do Senhor? O diabo está trabalhando. Tem gente que sai da igreja por causa de irmão, não é? Ah, porque o irmão tal fez isso aqui comigo. Alguns saem da igreja por causa do pastor, porque o pastor tal. Um dia o irmão falou para mim: pastor, porque a culpa é sua e tal, falou um monte. Eu falei: posso te pedir perdão, irmão, agora prometer para você que eu nunca mais vou falhar, não dá, porque eu sou um baixinho complicado, mas me perdoe. Não, eu vou sair da igreja. Você não vai me perdoar? Não vou te perdoar. Tá bom, então, mas eu pedi perdão para você. O inimigo está trabalhando. E onde que o inimigo trabalha, irmãos? Trabalha nos relacionamentos, aquilo que a gente não é treinado. Por isso que Pedro está dizendo aqui, ó: sede sóbrios e vigie. Fica vigiando, irmão, fica atento. Muitas vezes o irmão do teu lado, que é tão falho quanto você, vai falhar. Aí você vai dizer assim: eu não quero mais saber, agora não consigo olhar na cara do irmão. O fato de você dizer eu não consigo olhar na cara do irmão, é porque você está dizendo que você não é maduro, que você ainda é uma criança espiritualmente. Você sabe qual que é o nível que você vai medir a maturidade do crente de verdade ou não? Quando ele está pronto para perdoar. O crente que não perdoa não tem maturidade, é um bebezinho espiritualmente. E vou lhe dizer mais uma coisa: os crentes muitas vezes antigos têm uma grande dificuldade de perdoar. São aquele povo turrão, o cara já está escolado em Bíblia, mas vida mesmo. E ele não entende por que a vida dele está tão travada, porque ele não é pronto para perdoar. Ele vive enroscado no seu emocional. E esse é um tema tão importante que Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, trata durante a oração do Pai Nosso. Terminando a oração, continua o texto, diz: porque se eu não me engano, versículo Mateus 6,
Põe 6,15 para mim, faz favor. Vê se é isso. Ok. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você quer ser um vencedor em batalha? Você quer ter realmente, ver Deus trabalhando na sua vida? Você tem que ser sóbrio. Quando certas coisas começam a entrar no teu coração, mágoa, ressentimento, desejos estranhos, coisas que não agradam a Deus, você tem que tirar isso da sua vida, porque isso vai destruir você. Ao invés de vitorioso, você vai ser derrotado. Mas Deus nos garante vitória quando nós estamos nele. Mas nós temos que estar nele. Nós temos que pegar a palavra de Deus e colocar em prática na nossa vida. Aí nós vamos sair como vencedor, como campeão do Senhor, como uma pessoa que tem vencido as batalhas. O diabo está tentando, procurando alguém para tragar, para destruir. Mas a Bíblia está dizendo que eu tenho que ser sóbrio e tenho que ser vigilante na minha caminhada. Como é que é aquela musiquinha, pastora? Cuidado. Mais ou menos isso aí. Cuidado do olhinho, onde olha, mãozinha, onde toca, pezinho, onde pisa. Como é que é o nome da música, o restante da música? Fala aí, Raquel, você sabe, não sabe? Não sabe, Raquel? Vem cantar aqui. É o pezinho, a mãozinha. É tudo isso aí que vocês conseguiram ouvir, os que vocês conseguiram, os que não conseguiram. Mas a Bíblia que está dizendo para nós o quê? Eu tenho que ser sóbrio. Olha aqui para mim um pouquinho, irmão. Lá na sua casa, com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu filho, com a tua filha. Não, mas aqui está dentro de casa, pastor. O negócio aqui fechou o tempo, mas eu perdoo depois. Não é assim que funciona. Você está dando uma legalidade, o diabo vai tragar você. Está me entendendo? Cuidado com a palavra que você fala, como você se dirige às pessoas. Cuidado, você tem que cuidar, tem que ser sóbrio, tem que ser vigilante. A Bíblia fala que certas palavras não podem nem sair da nossa boca. Amém? Martim Lutero dizia assim que o inimigo é muito astuto e rebelde. Irmão, esse é o pastor Toninho falando para você. O diabo tem muitos e muitos anos de experiência derrubando o crente por aí. Com o diabo não se brinca, com o pecado não se brinca. Amém? O diabo só precisa de uma coisa para destruir a nossa vida: pecado. Só isso. Só isso. Mas o que é pecado, pastor? Pecado é quando você está errando o alvo. Tudo que te faz errar o alvo, que é Cristo, é pecado. Tudo. Tudo. Por mais justa que seja a tua explicação. Mas se você está errando o alvo, você está se desviando de Jesus, é tudo o que o diabo precisa para poder te derrubar. E tem hora que os nossos motivos são muito justos, são muito bons, mas nos leva para o inferno. Nos afasta de Deus, nos enfraquece espiritualmente. Paulo diz assim, em Efésios 6,12: porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Paulo está falando, é sobre isso. É sobre isso que nós somos protegidos quando nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Quando você habita na presença de Deus, que isso quer dizer permanece, anda, vive na presença de Deus, você anda protegido, guardado.
Eu fico impressionado que tem uns crentes que chegam para a gente e tentam aliviar a pressão. Não alivia a pressão, irmão, é guerra. O diabo está lutando contra a sua vida, nas regiões celestiais, tentando destruir você, tentando destruir tua família. Pastor, mas quando que eu vou ter um refresco? Fica tranquilo, irmão, pede logo promoção. Aí você não vai ter mais luta. Me leva, Senhor. Vou partir dessa para uma melhor. Não é assim. A luta, a batalha, ela continua. O inimigo continua guerreando para você desanimar, para você acabar com a tua família, para você... E aí vai. Por quê? Porque o diabo sempre vai procurar uma solução fácil, aparentemente fácil, para que você vá nessa. Mas eu vou dizer para você uma coisa, irmão, com muito amor, a batalha é travada. O inimigo continua tentando destruir crente. Ah, pastor, antigamente eu orava, antigamente eu fazia, volte a fazer, irmão, volte. Não consigo mais, consegue sim, isso é mais uma desculpa interna que você está dando para você mesmo. Consegue sim, em nome de Jesus consegue. Em nome de Jesus você vai poder voltar a ser aquele crente que você já foi um dia. Pastor, mas eu fez, irmão, mas Deus é contigo. E você vai voltar a ser quem Deus quer que você seja nele. Amém? Versículo 1, eu quero ler de novo do Salmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Porque quando você habita, você começa a descansar. João 15:7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando você permanece na presença do Senhor, tua oração tem eficácia, tem poder, tem autoridade, move o mundo espiritual. Mas você tem que permanecer no Senhor. E as palavras do Senhor têm que permanecer em nós. João 15:11 diz: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém? 1 João 3:22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Eu não estou conseguindo entender o que estão pregando por aí hoje em dia. Não, você não tem que fazer nada. Não, fazemos o que é agradável a Deus. Nós temos que fazer o que é agradável a Deus. Amém, irmãos? Ah, Deus não se importa com muita coisa, porque quando Ele me salvou, Ele não fez questão de muita coisa. Quando Ele te salvou, é verdade. A gente, quando chega na presença de Deus, chega esgualepado, cheio de coisa errada, cheio de carrapicho, pecado, tudo quanto é jeito. E a gente chega e Deus fala: vem cá, meu querido, eu vou te abraçar. E abraça mesmo, irmão. Mas daí Ele começa a tirar aquelas coisinhas que não prestam. João capítulo 15 diz que o Senhor nos poda para que nós sejamos frutíferos. E depois Ele nos poda de novo para que nós possamos dar mais fruto ainda. Amém? O que é esse podar? Está falando de ovelha, de gente, de crente. Alguém tem tem umas folhinhas penduradas aí ou não? Hã? Você veio com as plantinhas, uns galinhos aí? Não está falando disso, irmão. Está falando do quê? Está falando da vida espiritual, da vida íntima, da vida emocional, das nossas perebas emocionais, das mazelas que nós temos carregado no nosso coração, das mágoas, dos ressentimentos, dos desejos, das paixões. Ele diz que Ele poda para que a gente possa dar mais fruto ainda. E dói, pastor, dói muito. Dói porque são desejos da alma, paixões da alma, da carne. E Deus quer podar. Mas tem que ser desse jeito? É o Senhor que disse. 1 João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus. Tem alguém de Deus aqui? E tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.
Jesus está na sua vida, irmão? Você já entregou sua vida a Jesus? Você permanece na presença dEle? Então você vai ter o quê? Se você permanece na presença do Senhor, você vai ter segurança, vai ter proteção, vai ter segurança. Amém? Amém? E vai ter vitória nas lutas. Mas não quer dizer que você não vai ter luta, você vai ter, mas você vai vencer em nome de Jesus. O teu argumento, irmão, o teu argumento pode ser muito bom para você justificar o que você está fazendo, mas teu argumento nunca será melhor do que a Bíblia. E a gente é muito especialista em dar bons argumentos, mas parece que tem hora que a gente esquece a Bíblia de lado e fica se justificando com os argumentos que a gente levanta. Aquele que habita na presença do Senhor, só tem uma sentença sobre você, sabe qual é? Você vai vencer o inimigo, você vai vencer a luta, você vai vencer a prova. Aquele que permanece no Senhor vence as batalhas. Mas permanecer no Senhor não é só vir à igreja, é viver no Senhor, estar comprometido com Ele, cuidar da sua vida de santidade, seus olhos, sua boca, sua mão, é fugir da aparência do mal, é andar em santidade, não é viver como muito crente está vivendo por aí, crente Raimundo. Já ouviu falar do crente Raimundo? Um pé na igreja e outro no mundo. Está assim as igrejas. Tem muita gente enchendo os bancos da igreja, mas está longe de Jesus faz muito tempo. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Estar longe de Jesus, irmão. Tem muita gente longe, que não tem mais comunhão, não tem mais intimidade. Tem muita gente que não tem mais convicção de fé, não conhece mais o sobrenatural, não experimenta mais o poder e a glória de Deus, simplesmente está empurrando com a barriga, vai tocando o barco, estou fazendo coisas, e o Senhor quer teu coração, irmão. Antes de qualquer coisa, Deus quer exclusividade aí. Deus não quer me dividir com ninguém, nem eu e nem você. Deus não quer que no teu coração e no meu coração habite outra coisa a não ser a presença gloriosa dEle. Pode escutar um amém aí? Amém. Deus deseja que você se torne um filho rendido, entregue nas mãos dEle, porque Deus quer te abençoar, e Deus quer te usar. Deus quer usar você como uma testemunha viva, como uma pessoa verdadeira na presença dEle. Deixa eu te convidar a ficar de pé, por favor. Eu não posso fazer por você o que você tem que fazer. Entregar-se, render-se, é pessoal. Você pode estar aí com a tua esposa, você pode estar aí com o teu pai, com a tua mãe, e eles não podem fazer isso no teu lugar. É pessoal. Render-se ao Senhor é pessoal. Deus tem muito para a sua vida. De verdade, Deus tem muito para a sua vida. Tem mais alguém para sair? Pode ir, depois eu continuo. Vamos orar? Eu não sei o que Deus falou contigo, sei o que Deus falou comigo. Você pode ter certeza que antes de estar pregando aqui, Deus ministrou muito ao meu coração. Amém? Precisa ter algum conserto? É você com Deus. Pai, nós oramos em nome de Jesus pela igreja, pelos teus filhos. E eu clamo que, Senhor, que o teu Espírito Santo trabalhe em cada coração aqui esta noite. Que nenhum de nós possa sair daqui sem ser
trabalhado pelo Teu Espírito Santo. E que ao chegar em nossos lares, o Senhor continue trabalhando. Eu sei que o Senhor tem vitórias tremendas para o Teu povo, Pai. A Tua palavra nos assegura que o Senhor está nos protegendo, que o Senhor está nos guardando, que é o Senhor mesmo quem nos dá vitória. E eu peço em nome de Jesus, alcance a vida do meu irmão. Trabalhe o que tem que ser trabalhado, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que cada um possa receber essa palavra no coração. E que essa palavra venha trabalhar a nossa vida. Que se nos tornemos verdadeiros filhos legítimos, filhos amáveis, filhos obedientes ao Senhor, filhos entregues, em nome de Jesus. Toma a vida de cada um, Pai, na sua casa, em nome de Jesus, Senhor. Opera na vida de cada um, que o Senhor nos desperte a viver uma vida diferente a partir de hoje. Uma vida consagrada no Teu altar. Quando alguém perguntar quem é esse que vai aí, vão dizer, aí vai um servo de Deus, aí vai uma serva de Deus, aí vai um vencedor, uma vencedora. Que a partir de hoje, Senhor, nenhum dos Teus filhos se renda ao inimigo, mas enfrente a obra do diabo, enfrente a Satanás com autoridade de vida, podendo dizer, escute aqui, Satanás, Jesus já te venceu na cruz do Calvário, o Senhor é comigo. Levante, Senhor, aqui em nome de Jesus uma geração de crentes, Pai, tementes ao Senhor, uma geração de crentes consagrados ao Senhor. Usa, Senhor, esta geração, este povo, Pai, que está aqui nesta igreja. Levanta nas demais igrejas uma geração, Pai, disposta a pagar o preço de santidade, de entrega, Senhor. Nós temos visto, Senhor, a igreja do Senhor se transformando em uma igreja mundanizada, uma igreja em parceria com o diabo, com o pecado. Mas nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor levante um avivamento em Campo Mourão, nas igrejas da nossa cidade, que haja, Senhor, um temor e um tremor na Tua presença, que voltemos ao primeiro amor, Pai. Levanta aqui, Senhor, homens e mulheres dispostos a pagar o preço de santidade, de entrega, de tempo na Tua presença, de vida, de oração, meu Deus. Eu sei que o Senhor tem uma vitória, uma transformação, uma mudança na vida de cada um dos Teus filhos aqui, e a Tua palavra nos assegura que não existe causa perdida no Senhor. Nós somos mais que vencedores, diz a Tua palavra. Ó Deus, aviva-nos outra vez. Aviva-nos outra vez, Senhor. Aviva-nos outra vez, Senhor. Desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, Pai. Que Teu Espírito Santo possa trabalhar, trazer o povo para a igreja outra vez, não o marketing, não a divulgação, não a propaganda. Pai, nós não estamos mexendo com negócio, nós estamos tratando o Teu reino. Aqui existem vidas importantes, preciosas, que o Senhor ama. E, ó Deus, essa cidade está cheia de gente que o Senhor ama, Pai. Mas esse povo está esperando uma igreja viva, cheia do Teu fogo e da Tua presença. Desperta, Senhor, outra vez o fogo, a chama. Começa a queimar de novo nos corações, meu Deus. Começa a fazer algo sobrenatural aqui, em nome de Jesus. Coloca a mão na altura do teu coração. Diga assim: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo na Tua presença.
Talvez eu nem entenda o que isso significa, Senhor. E eu peço que o Senhor me ajude a entender isso. Eu me rendo em nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor planejou para mim, Senhor. Que a minha vida se torne útil no Teu reino. Eu sei que o Senhor vai colocar pessoas perto de mim. Me ajuda a viver vigilante, atento, sóbrio. Que nada e ninguém, Senhor, possa me envolver, me seduzir, me demover da Tua presença. Em nome de Jesus eu te peço. Coloca as tuas mãos na posição de receber, irmão. Sobre essas mãos, Pai, eu quero declarar um tempo novo, uma unção fresca, Senhor, um óleo novo sendo derramado. Sobre essas mãos estendidas, Senhor, eu quero declarar um tempo de conquista e de vitória, Pai, no nome de Jesus. Que este homem, que esta mulher se torne tudo aquilo que o Senhor sonhou que eles fossem no Teu reino. Toda palavra que foi lançada de maldição, de impossibilidade, agora mesmo está sendo desfeita na mente deste homem, desta mulher, desta moça, deste moço. Nós queremos, ó Deus, desfazer toda mensagem de acusação e de condenação no nome de Jesus, porque o Teu sangue, Jesus, nos limpa e nos purifica. E agora, Senhor, quero liberar uma palavra, Pai, de restituição, de vida nova, de restauração espiritual na vida da igreja, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Leva este homem, esta mulher, a um nível espiritual diferente do que ele tem vivido hoje. Eu ordeno agora que toda mornidão, toda frieza caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, aquece o coração outra vez, aviva outra vez. Faz, ó Deus, esse homem e esta mulher viverem uma nova experiência contigo, Senhor. Faze-nos entrar no lugar santo, Pai, no lugar de proteção, habitarmos da Tua presença como nunca habitamos, Senhor. Tira este homem, Pai, desta amarra, desta cilada, Senhor. Fortalezas estão sendo quebradas no nome de Jesus. Obras do diabo estão sendo desfeitas. Deus está te capacitando a romper para o sobrenatural, para uma vida de intimidade outra vez, uma vida de renovo outra vez. Deus está te capacitando, irmão. Aquece outra vez, Senhor. Aquece outra vez, incendeia outra vez. Estende as Tuas mãos sobre a Tua igreja, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos. Pai, toma mesmo Teu servo, a Tua serva. Toma este homem, toma esta mulher. Toma, Senhor, em Tua presença. Deus, eu clamo ao Senhor. Aviva-nos, 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 aviva-nos. Sopra, Espírito Santo, sopra.
Sopra, Senhor. Chorabacandarabai. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Escute isso. Se você ousar entrar na presença de Deus, Ele vai te surpreender. Decida entrar na presença do Senhor. Assuma com Deus uma aliança e um compromisso. Diga para o Senhor: eu vou voltar a queimar de novo, Senhor. Eu vou voltar a queimar de novo. Que Deus possa encontrar em nós esse desejo de queimarmos outra vez na presença dEle. As coisas vão mudar na tua vida, se você assim o quiser.